Olá! E aí? E aí, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Vamos ver se a Ah, que bom. gente. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde! Vou Então, deixa fazer eu ver um. se eu consigo mexer nessa bodega aqui. Bom, também não vou dar muita volta não, Muito doido isso tudo aqui, hein? para não fazer besteira. Tô só experimentando aqui. Interessante isso, hein? Então é isso, vamos começar? Eu não vou É mexer muito mais em interessante. nada. É muito interessante. A gente está aqui, tô vendo um monte de gente entrando, tô vendo algumas pessoas que são meus contatos entrando, e a gente está Legal. aqui fazendo uma experiência, mas Uhum. tem um objetivo nessa experiência. A primeira vez que a gente está fazendo uma live juntas e a gente pretende fazer mais lives e eu Uhum. acho legal, pelo menos, a gente se. Primeiro de tudo, a gente se apresentar, né? Porque seus amigos não me conhecem e alguns amigos meus não conhecem você. E o que que a gente está fazendo aqui? Você quer começar ou quer que eu fale? Posso começar? Então, vai lá, Então, fala aí. eu e a Maíra, a gente já se conhece há um tempinho, né? Eu acho que foi até em função dos nossos filhos, Sim. do projeto Alfa Ômega. E aí é um projeto bem bacana, bem bonito, e a gente se conheceu e percebeu que tínhamos muitas afinidades, muitas coisas em comum. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou cantora, trabalho com música, com arte. É isso que move a minha vida, é isso que faz de mim uma pessoa mais feliz. E basicamente é isso, uma pessoa em busca de melhorar, uma pessoa em busca de fazer as pessoas ao meu redor também melhores, conscientes. E acredito que tudo parte de mim para o meu entorno, para o meu externo. Uma pessoa sempre em busca e eu penso que a gente não pode parar. A gente está sempre evoluindo. Mesmo que a gente mude o objetivo e os propósitos, a ideia e a busca é sempre pelo melhor. Basicamente é isso. Eu sou Maíra, para quem ainda não me conhece, eu sou Maíra, eu tenho de formação, eu sou atriz e eu sou terapeuta, venho da área da massoterapia, hoje eu trabalho com triângulo sistêmico, terapia multidimensional e, além disso tudo, nós somos mães. Nós somos mães, nós temos uma afinidade muito grande de estarmos nessa maternidade não solo, mas solteira, né? E aí, dentro dessa afinidade, a gente começou. Eu entrei em contato com a Lia, por que não nos juntarmos para conversarmos não só sobre maternidade, mas para conversarmos sobre algo mais profundo, a questão do nosso propósito. Existe uma situação que a gente está tentando entender como lidar com esse mundo que está se abrindo, está se descortinando, e a gente ainda tem a questão dos nossos filhos também, que são pequenos e a idades bem próximas uns dos outros. Então a gente está com um grande desafio na mão, que é entender esse novo mundo
entender o que somos dentro desse nosso novo mundo, dentro do novo mundo, como atuarmos dentro do novo mundo e como dirigir também os nossos filhos dentro desse novo mundo. O que me move hoje em dia é total a maternidade. Esse é o que me move. Esse foi a minha grande descoberta enquanto ser humano, a partir do momento que eu fui mãe. Não vou romantizar nem endeusar a maternidade, porque não é realmente um desafio constante, mas foi a grande mudança da minha vida e eu hoje eu devo dizer que foi o grande salva-vidas da minha vida. Porque se não houvesse a minha filha, eu estaria no mundo, sendo do mundo e não teria um propósito. E é justamente essa questão que está hoje motivando a gente, eu e a Lia, a gente está junto aqui para falar sobre propósito. A gente tem conversado bastante sobre isso, a gente tem lido o livro chamado Uma Vida com Propósitos e daqui a alguns dias a gente vai focar nele aqui no Instagram e a Lia deve ver se consegue mandar para o YouTube também. Vão ser lives diárias, porque esse livro ele tem um objetivo de diariamente, por 40 dias, a gente ir descobrindo o nosso propósito espiritual. Apesar da gente ter o propósito na vida material, ele não se sustenta sem o propósito espiritual. E o que eu estou entendendo sobre essa leitura do livro que a gente está fazendo é que, na verdade, quanto mais a gente se integra, a gente descobre o nosso propósito espiritual, o propósito na vida material, ele anda junto. É uma coisa grandiosa, assim. Vai explodindo muita coisa. Então, tem sido uma leitura muito legal. Eu tive vontade de compartilhar, a Lia abraçou isso, eu queria compartilhar com a Lia. A Lia abraçou, a gente está falando praticamente a mesma língua. E por que não passar essa leitura adiante, esse ensinamento adiante? Porque dentro desse novo mundo que está se descortinando, tem muita gente perdida, muita gente perdida. E eu acredito, aí eu vou falar de uma forma realmente muito, muito individual, eu acredito que essa sensação de estar perdida é a falta de Deus dentro de si, é a conexão, a falta da conexão com Deus. Independente de religião, a gente não vai falar sobre religião, porque Deus é único, Deus é Deus, é a falta da conexão com o maior Criador de nós, né? que nos criou, que criou tudo. Então, essa leitura tem sido deliciosa. A Lia, se quiser falar mais um pouco dela, fica à vontade, mas eu estou, assim, me deliciando com essa leitura. Todo dia eu volto um capítulozinho, uma atividade do dia anterior ou de 2 dias atrás da leitura do livro, porque cada vez que eu leio novamente um capítulo, ele explode de novo na minha cabeça com algo que eu não tinha me atentado na primeira leitura. Então, o nosso objetivo é esse. Hoje é uma live teste, uma live rápida, e uma live também para fazer uma chamada para vocês, assim, né? Que vocês possam se acostumar da gente entrando, assim, talvez nesses horários, assim, da tarde, porque é um horário tranquilo para nós, né? Mas ela vai ficar gravada. E só uma observação, que você falou que depois da maternidade é que as coisas, né? A gente fez uma reflexão mais forte de tudo, né? As coisas tomaram uma forma diferente. E essa consciência eu só tive com você. Engraçado isso, que a gente dividiu muito isso, né? Porque mas a maternidade até então eu não tinha tomado consciência disso. Porque é assim, né, Lia? A gente está acostumado a viver a nossa vida focado na distração do trabalho. O que você vai ser
o que você está fazendo de trabalho, né? A gente passa a nossa vida focado apenas nisso. Só que o que sai não da maternidade, mas o que sai do objetivo do trabalho, a gente tende a não ligar muito para o que está acontecendo, ao entorno do que a gente faz, né? E aí foi o que eu falei com você, cara, a gente tem algo precioso na nossa mão, que é o que a maternidade nos gerou. Porque a gente não é a mesma pessoa depois de um filho. Não é, né? E mais uma vez, não é florear, não é romantizar. É literalmente, a gente não é a mesma pessoa. E a gente tem muito o que passar adiante. A gente tem muita coisa nova que está dentro da gente e que a gente precisa aproveitar essas coisas novas para continuar em formação de quem somos nós. Desfocarmos um pouco dessa questão do trabalho em si, do ser profissional, e nos vermos enquanto um ser integral que também vai agregar ao nosso ser profissional. Essas novas características que chegaram em mim, em você, enquanto mãe, né? Então, assim, trazer um pouco para despertar. Aí a gente está falando da maternidade, trazer um pouco para despertar, para as pessoas entenderem o que você está fazendo de novo hoje, independente de ser do seu trabalho ou não, ele agrega em você e no seu caráter. E isso é algo que você pode passar adiante enquanto aprendizado para as pessoas. E, na verdade, isso é o que mais me interessa hoje, poder ajudar pessoas com aquilo que hoje eu estou aprendendo. E esse é o real motivo que eu chamei você para me juntar, né? Para a gente se juntar. E eu sou muito grata pelo convite. E assim, como a gente muda depois da maternidade, né? É impressionante. Se você parar para analisar, que eu não sei se todo mundo faz isso, porque a pessoa vive atropelada no dia a dia. E quando se tem uma criança pequena, aí é que você não foca em nada mesmo. Porque é criança, é casa, às vezes trabalha, e a vida é uma loucura. E aí tem uma outra coisa ali, que vai dialogar muito com a nossa leitura do propósito. Eu nunca desejei ser mãe, e eu vou falar isso abertamente aqui, sem nenhum peso, até porque minha filha não está em casa, então eu posso falar isso tranquilamente. Eu nunca desejei. Eu também posso falar isso tranquilamente. Então, eu nunca desejei ser mãe, não fazia parte do script do meu script que eu desenhei para mim. Eu nunca desejei ter um relacionamento com uma pessoa que não se comprometia com a vida, mas a vida me direcionou para uma pessoa que não tinha o menor comprometimento com a vida, e a vida juntou nós dois e gerou um filho. Né? Não estou me excluindo da responsabilidade, não é isso. Mas é que anteriormente eu tive vários outros relacionamentos e isso nunca aconteceu. Aconteceu com uma pessoa que não tinha o menor comprometimento com a vida. E ao invés de eu bater de frente e tentar levar o relacionamento adiante porque eu engravidei e tentar forçar a situação para sermos uma família, pai, mãe e filha, na verdade, eu pulei fora por mais difícil que fosse. E aí, o que a maternidade começou a fazer comigo? Ela começou a mexer com o meu instinto, coisa que eu não era desperta. O meu instinto, a mulher instintiva, não estava desperto antes da maternidade. E aí, eu comecei a fazer muita coisa que mexia com o meu coração. Eu larguei o pai dela, ela tinha 8 meses, e eu, por mais duro que fosse, por mais difícil que fosse, eu retrocedi, inclusive, a minha vida fez um retrocesso. E aí, quando a gente faz um retrocesso, a gente tem até conversado sobre isso,
o cérebro, ele bloqueia, ele te bloqueia. Quando você retrocede com um objetivo, o cérebro te bloqueia e você não sai do lugar. E aí depois você vai ter que reprogramar o teu cérebro para você conseguir sair daquele retrocesso e a vida fluir. Só que até eu entender isso levou anos. Mas, ainda assim, dentro de todo a parte instintiva que a maternidade começou a gerar em mim, eu estava entendendo que, além da parte instintiva, existia algo que estava me movendo além do meu querer. E aí eu chamo isso real de propósito, porque era algo que eu nunca pensei em ser, que era mãe, não fazia parte dos meus planos, eu nunca vivi para isso. E quando eu fui mãe, eu não ia abortar, não estava também dentro dos eventos da minha vida um aborto. Eu fui encarar a maternidade e eu fui aprender junto com a minha filha o que era ser mãe, o que era ser uma mulher solteira sendo mãe e o que era direcionar a vida para um ser que não era mais a mim. Antigamente a minha vida era direcionada apenas para mim. Foi o maior desafio que eu tive na vida e eu acredito que você também foi o maior desafio, uma vez que a gente fica em segundo plano com as coisas, os nossos filhos são o primeiro plano. E até porque a gente leva a vida com responsabilidade, então a gente jamais conseguiria deixar os nossos filhos em segundo plano. Então, eles são o primeiro plano e o mais complicado foi ver a minha vida ficar em segundo plano e eu poder colocar um novo ser na frente das minhas prioridades. Né? Isso foi o que mais foi o mais desafiador para mim. Mas eu percebi que tudo isso que estava acontecendo era para o meu propósito, e aí é individual, para o meu propósito espiritual. Deixa eu só ler aqui o dicionário que eu peguei para a gente falar sobre o propósito. Aqui ele diz: propósito, intenção de fazer algo. É um projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Aquilo a que alguém se propôs ou porque se decidiu, decisão, determinação e resolução. E aí, complementando essa definição de propósito, eu separei aqui um pedacinho do livro, um spoiler, vamos dar um spoiler, mas é um pedacinho pequenininho, que eu achei muito importante e que mexeu muito comigo. Ele fala assim: tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. Forte, né? Ele fala, né? Você não está aqui por acaso. Você não foi fruto de um acidente. Um acaso. Né? Absolutamente tudo que você passa na sua vida antes de tudo, tem um propósito divino em cima disso. E isso é muito forte, porque a gente, às vezes, tende a negar a família que a gente veio ao mundo, né? A gente tem uma série de críticas em relação à nossa família, a gente tem uma série de apontamentos, julgamentos para a nossa família, né? O que eles fizeram com a gente, ou nós somos aquilo que eles fizeram enquanto educação, né? A gente tem uma série de críticas. E o que nesse livro fala pra gente não importa a família que você veio, os pais que você tem ou teve, e a forma como eles educaram você, se eles foram pais presentes ou não, se eles foram pais carinhosos ou não importa isso. Não importa. Não importa, porque, na verdade, você é criação, em primeiro lugar, você é criação de Deus.
E quem Uhum. te enviou para essa família foi Deus, e Ele tem um propósito para isso. Tem um propósito para absolutamente tudo o que você passa na sua vida. Que essa é uma construção do ser que você é e que lá mais adiante vai ser, você vai utilizar tudo isso que você está aprendendo. E esse é o propósito de Deus. E hoje eu ouvi o Mário Sérgio Cortella falando, o meu propósito é o que faz a minha vida valer a pena. Eu achei interessante, simples e objetivo, eu achei muito interessante. Isso é uma das coisas que fala sobre nesse livro, né? Porque uma vida sem propósito, você passa a vida inteira, às vezes até a vida não faz sentido. A vida não faz o menor sentido. Né? Então você pode ter trabalho, você pode ter dinheiro, você pode ter uma vida material maravilhosa, incrível, mas ainda se deparar com a vida não fazendo sentido. E você, às vezes, querer largar tudo para tentar quê? E aí encontrar. fica uma vida vazia, né? Fica uma vida vazia, porque falta. São aquelas pessoas que têm muito dinheiro ou que têm muita prosperidade e no sentido financeiro, material, de trabalho, e mesmo assim são infelizes. Sim, conseguem usufruir de toda a materialidade, né? De toda a parte material, e elas são felizes assim, mas ainda assim, muitas delas acabam se deparando com um vazio. Eles chamam de vazio existencial, né? O tal do vazio existencial. E esse livro, ele deixa muito claro que, na verdade, é falta do teu propósito espiritual. É você se conectar, deixar Deus guiar você, deixar Deus guiar a sua vida. Porque quando você tem uma relação íntima com Deus, e eu ouso dizer que esse livro, o propósito desse livro é isso, é despertar a sua intimidade com Deus. Quando você tem uma relação íntima com Deus, você consegue ouvir Deus falando com você, você consegue ver todo o direcionamento que Deus tem para a sua vida diária. Então, se você costumar a colocar a sua vida para Deus, né, você acorda e a primeira coisa que você faz, respirando, você diz: Deus, eu entrego a minha vida a você hoje, no dia de hoje, você vai me direcionar. Né? E eu vou estar atenta ou atento ao que você tem para mim, ao que você vai me mostrar, vai me dizer, vai sussurrar no meu ouvido, vai me enviar como pensamento, como sentimento no coração, como cheiro. Nossa, tem uma aula, eu estava vendo uma aula do Pablo Marçal, dele falando dos 5 sentidos. É uma aula, mais uma aula que explode a tua cabeça. Ele falando dos 5 sentidos e a importância do olfato, que a gente também não dá muita importância a isso, como um sensor para que você consiga selecionar aquilo que você vai permitir ou não entrar no seu coração. Ele diz que todos os sentidos, eles são sensores. E eles se comunicam, todos esses sensores, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, eles se comunicam direto com o cérebro e com o coração. Então, a forma mais fácil de você acessar o coração e o cérebro é pelo sentido, qualquer sentido. E o cheiro, um deles é o olfato, coisa que a gente não dá muita importância, é só, sei lá, o cheiro do perfume, cheiro da comida. Mas é o que ele estava falando, você já sentiu o cheiro do ambiente ou de alguma pessoa, não o cheiro perfume, mas cada pessoa tem um cheiro que naquele momento ela está exalando. E o cheiro da intenção daquela pessoa. Aquela pessoa entra na sua vida naquele momento para se relacionar com você de alguma forma. Se você não está atento, até pelo cheiro, ela vai entrar no teu coração ou no teu cérebro e algo que ela vai falar com você vai bloquear o teu cérebro. E isso pode ser evitado se você se acostumar também a sentir o cheiro daquela pessoa. Olha que interessante.
Nossa. Um bloqueio no cérebro pode ser evitado se você se acostumar a sentir o cheiro da intenção daquela pessoa. Isso eu achei assim incrível, não é bruxaria, é física, é ciência e faz você ficar totalmente desperto, totalmente desperto. Aí você tira o ser espiritual e você começa a usar o seu corpo para o que ele foi feito. Essa caixa aqui que a gente tem aqui em cima é a caixa de controle que a gente tem. Então, essa caixa de controle, a gente está acostumado a não fazer nada com ela, a não usá-la da forma como ela pode ser usada para o nosso benefício. Né? A gente está acostumado a usar a visão para ver, o nariz para cheirar alguma coisa, né? Enfim, mas não como um sensor de uma forma consciente, como um sensor que pode acessar o nosso coração e o nosso cérebro. Quando você começa a ter consciência disso, você começa a viver uma vida ainda mais plena, porque você se permite ou não ser acessado, né, por outra pessoa no seu coração. Aquilo que a pessoa Pois é, isso vai que eu ia falar te perguntar. As pessoas não usam porque não têm consciência. Talvez elas nem... Não passa isso pela cabeça delas, porque assim, não é que elas não queiram. Sim, né? não, a gente não nasceu para ter essa consciência. Nem é treinado, nem tem educação para isso. Não, tanto que você só sabe sobre isso se você estudar especificamente sobre isso. Então, aquilo que realmente, de fato, deveria ser importante sermos ensinados até na escola, não nos é ensinado, não dá uma mínima importância. Olha a importância que tem para um filho seu, ele crescer entendendo, crescer aprendendo a ouvir e a sentir as pessoas, o que as pessoas falam para ele, até por uma autodefesa dele, para não bloquear o cérebro dele. Isso é muito importante, não só para a criança, mas para a gente também. E aí, mais adiante, o que o Pablo fala? Se você soubesse o poder da pergunta, você evitaria praticamente 100% que você fosse bloqueado e a qualquer momento que alguém te direcionasse uma palavra ou uma fala que você levaria para o seu coração. Ou mexeria diretamente com o teu cérebro e te bloquearia. Quando uma pessoa fala algo para você, por exemplo, a minha filha veio esses dias falando que disseram para ela na escola que ela era mandona. Se ao invés, e foi o que ela fez, ela não perguntou, se ao invés dela ouvir e começar a chorar por causa disso, ela perguntasse, mas por que eu sou mandona? Isso já corta, olha isso, já corta o direcionamento daquela frase para ela, não permite que chegue até o cérebro e faz com que a outra pessoa que chamou ela de mandona comece a pensar sobre aquilo. E aí, de forma imediata, aquilo corta o desenrolar de um processo de crise entre as duas pessoas e de um processo de bloqueio daquela pessoa que está recebendo aquela ofensa, digamos assim. Só por uma pergunta. Se você se acostumasse a perguntar, ao invés de levar uma ofensa para o seu coração, permitir que a ofensa chegasse no seu coração e direcionasse para o teu cérebro, bloqueando você. Isso é muito sério, mas isso também é libertador, entendeu? Isso te liberta. Uma vez que você aprende a fazer de forma consciente, isso te liberta. Você consegue retirar os bloqueios que você tem, aí de uma forma fazer o caminho inverso, e você começa a não permitir mais que bloqueiem, que os bloqueios cheguem até você. Então você começa a viver de uma forma também mais plena. E aí, o que isso tem a ver com propósito? Cara, quando a gente tem menos complexidade na nossa vida, complexidade de mentalidade, de pensamento, quando a gente vive de uma forma mais simples, a gente começa a ficar mais
digamos, puro, é porque eu não tenho outra palavra, mas digamos, mais puro para ouvirmos Deus dentro da gente. Porque é Deus que direciona o nosso propósito, entendeu? Quando a nossa cabeça está cheia de craca, cheia né, de mimimi, enfim, de bloqueio, cheio de craca, a gente não consegue ativar os nossos sentidos para ficar em conexão cada vez mais sintônica com Deus. Deus, Deus, Deus. Verdade. Entendeu? Deixa eu só ler aqui mais um pedacinho para a gente finalizar, que eu achei também muito, muito, muito bom. Então, aqui. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia. Nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Né? Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, Criador, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. É muito lindo isso, muito lindo. É aquilo, né? É a mesma coisa que o Pinóquio perguntar para o Gepeto por que você me criou. Ninguém melhor para falar sobre a criação do Pinóquio senão o Gepeto, entendeu? É exatamente isso. Ele entra na baleia e aí ele vai perguntar para a baleia o que eu estou fazendo aqui. Não, pergunta para o Pinóquio por que ele acabou parando dentro da baleia. Porque a criação primeiro foi do Gepeto, quer dizer, pergunta para o Gepeto. Né? Mas é a mesma coisa. Nós somos criações de Deus. Se a gente quer saber o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, para que a gente está aqui, qual é o próximo passo que a gente deve dar adiante, a gente tem que se direcionar único, exclusivamente a Deus. A gente entende direto com a fonte. Com a fonte, a gente entende a espiritualidade. Né? Eu vivo a espiritualidade, você também vive a espiritualidade. A gente tem essa bagagem espiritual. A gente tem a bagagem de conexão, de meditação, sabe? De silêncio da mente, de deixar o coração falar. Mas, assim, por experiência minha própria, eu digo que nada se compara com a conexão de Deus. Porque é o caminho mais direto, mais reto e sem interferências da tua mente, entende? Sem interferências da tua mente. Quando Deus fala com você, você sabe que é Deus falando com você, você não tem dúvida e a voz de Deus é muito, muito, muito clara. E simples, entende? Não te complica as coisas. Então... Não te confunde e não te traz dúvida, né? Não. Até porque, se você tem dúvida, você pode falar, Deus, então me prova do que você está falando. Cara, muito rápido, Deus manda alguma coisa. A mensagem para mim que ele vai dar o jeito dele. Deus vai mandar alguma coisa. Vai. O grande propósito dos propósitos é a evolução espiritual. A finalidade de tudo é aí, né? É o grande lance, a grande chave. Assim, tem umas coisinhas que entram, assim, na questão de uma guerra espiritual. Né? Nessa questão de que o maior propósito da gente estar aqui é justamente para ativarmos o nosso poder divino de ajudar pessoas. Mas ajudar para quê? Ajudar justamente porque a gente está no meio de uma guerra espiritual. E faz todo sentido se a gente parar e observar a Terra, o planeta como está hoje. A humanidade, como a humanidade está hoje. A humanidade está se perdendo. A humanidade está completamente manipulada. Então, isso faz todo sentido. Faz todo sentido quando a gente pensa numa questão da guerra espiritual. E aí isso para mim faz sentido com o propósito.
Porque não E o propósito, faria... a gente não pode esquecer que não envolve só a nós. E tá sempre ligado ao outro, né? Em fazer com o outro, em Com o ajudar, em outro, estar com o outro, com ligado o ao outro. outro. Exatamente, não é nada individual. Uhum. Você começa a se desenvolver mais, a desenvolver todos os seus atributos que Deus colocou em você, né? Você, Lia, tem atributos específicos e esses atributos precisam ser desenvolvidos cada vez mais para serem utilizados em coletivo. Você vai ser utilizada para um coletivo. E isso realmente é importante a gente colocar. Porque nós não estamos aqui para sermos o centro do mundo, cada um de nós. Na verdade, somos todos juntos. E a gente precisa ativar cada vez mais esse coletivo e fortalecer isso, porque tem muita gente precisando de ajuda. E assim, e muita gente simples como nós, achando que a gente não tem nada para ajudar e não tem nada para acrescentar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É como eu, como você e como... Quem que tá aí? Cleiston, Cris, cada um de nós. Cleston, desculpa. Cada um de nós que estamos aqui, a gente tem muito, 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 muito para acrescentar. A gente é semente, sim. A gente dá fruto, sim. E não dá para deixar, para ficarmos calados mais. De verdade, a gente precisa começar a colocar a nossa voz, a falar, para ajudar pessoas, porque tem muita gente em desorientação. Então, independente da nossa graduação de vida, independente da faculdade, mestrado, qualquer coisa que seja, independente da nossa experiência de vida, a experiência que a gente tem, ela é válida para ajudar as pessoas que precisam. Então, isso é realmente um chamado. A gente está aqui para estimular todos a botarem a voz e falar, e chamar e ajudar as pessoas. Aqueles que estão entendendo que há uma manipulação grande acontecendo, a gente está aí estimulando você. Bota a sua voz e ajuda as pessoas a acordarem também. E eu acho Lembrando que se eu faço o meu melhor para despertar o melhor no outro, eu também melhoro como ser humano, né? Eu fazendo a ação, chega no outro e volta para mim. É um ciclo, até né? porque você vai ser desafiada para você poder chegar até o outro e poder acordar o outro. Você não vai conseguir acordar o outro com uma palavra de maledicência, por exemplo. Você vai mexer dentro de você para você mesma começar a limpar as suas palavras, os seus pensamentos, a sua visão enquanto ao outro, para que você se torne cada vez mais puro para chegar até o outro e conseguir acordar o outro. Porque o outro não vai te dar atenção se você está cheio de crítica e falar com a pessoa de uma forma incisiva e agressiva e tudo mais. Você não vai conseguir chegar dessa forma. Para você poder chegar até outra pessoa, você precisa ir pelo caminho da benevolência, pelo caminho real, do amor, pelo caminho da agregação e até do estímulo àquela pessoa, fortalecendo o quanto aquela pessoa também é capaz de fazer a mesma coisa que você está fazendo, botando a cara e chamando mais pessoas para acordarem dessa hipnose. Uhum. Exato. Ai, Maíra, foi muito bom estar aqui com você. Eu adorei essa experiência, agradeço muito, sou muito feliz de estar participando dessa tua empreitada, desse novo projeto, dessa nova ideia, dessa nova história. E agora a próxima, acredito que a gente vai começar a leitura desse livro, né? Que aí o assunto vai ficar bom, o negócio vai esquentar. Eu agradeço. Tem muita coisa para bugar ainda. Eu agradeço Cada demais. vez que a gente lê, mais coisa a gente pega. Nossa, é delicioso, assim, a gente faz paralelo com várias outras coisas que a gente começa a aprender, né? A gente começa a juntar os ensinamentos
Então, tem muita coisa que a gente pode agregar nessa leitura do propósito. Esse livro, ele dá muito pano para manga. E eu agradeço demais, Lia, você, por você ter se juntado, ter dito sim. E tá sendo, esse momento está sendo um momento de fruto, assim, de prosperidade. O que a gente está fazendo aqui é prosperidade. A gente está em movimentação, gerando cada vez mais fruto, né? A gente está plantando, daqui a pouco a gente vai colher os frutos de tudo isso. Então eu agradeço, muito legal ver as pessoas aqui entrando e saindo da live, é muito divertido isso, tá me motivando. E é isso, assim, uma live rapidinha, né? Então fica aí para quem assistiu o gostinho de participar com a gente nas próximas vezes que a gente fizer. É isso. Adorei. Um beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.